da revisão do plano diretor, com as entidades, os representantes das entidades, através do chamamento público, e também convidados e convidadas, a equipe interna da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, Instituto Pereira Passos, Instituto Rio Patrimônio da Humanidade e diversos técnicos representantes de órgãos da administração municipal, através do Comitê Técnico de Acompanhamento do Plano Diretor. Os coordenadores desse grupo que vão liderar os trabalhos são o Fernando Cavalieri, do Instituto Pereira Passos, e a Mariana Barroso, da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano. Eu sou Valéria Azan, já fiz a apresentação na sexta-feira passada na plenária, estou gerente de macroplanejamento da Secretaria de Planejamento Urbano, trabalhando, então, na transversalidade dos grupos e na organização de todos eles, em parceria com os Pereira Passos. Eu vou passar a palavra, então, para o Nando Cavalieri e para a Mariana Barroso, que vão seguir com a apresentação. Bom, antes de deixar alguns recados aqui. Primeiro que a gente vai fazer, eles vão fazer uma breve apresentação, em seguida a gente vai abrir para os debates. Queria explicar um pouco a importância desse grupo, é o grupo que abre o trabalho do plano diretor, é o texto mais político, digamos assim, do plano diretor, e que, em função de dar um pouco mais de objetividade na revisão em relação ao plano diretor de 2011, que está em vigor, nós trouxemos para esse título, então, as políticas setoriais, que no plano diretor de 2011 estão no título 4. Todo o material que foi compilado e organizado pela equipe técnica do Comitê Técnico de Acompanhamento do Plano Diretor ao longo de 2019, 2020, que vocês já têm acesso no diagnóstico que está na página da plataforma, ele foi, ao longo do mês de março, trabalhado, revisto, para ser reapresentado e discutido com vocês pela equipe interna da Prefeitura, seja a equipe da Secretaria de Planejamento Urbano, assim como pelos colegas do CTPD, tá? E aí a Mariana e o Nando vão explicar, então, a dinâmica proposta, trabalho, para definir com vocês, então, esse plano de trabalho das próximas reuniões, ok? Outra coisa que era importante passar é um recado aqui em relação à sistematização e acesso aos documentos. Como vocês viram agora na plataforma, nós temos as páginas internas dos grupos, as abas, e a Mariana e o Nando são os responsáveis por fazer a publicação dos documentos deste grupo na plataforma, e vocês podem fazer envio de documentos para eles através de um e-mail próprio que está na apresentação do Nando. É isso, Nando e Mariana, passo para vocês. Bom dia, pessoal. Eu vou apresentar aqui rapidamente qual é o cronograma dessa reunião de hoje, já apresentando também algumas regras que a gente deve sempre seguir para a participação. Então, vou compartilhar a minha tela. As regrinhas que já foram apresentadas na reunião de sexta, mas nem todo mundo esteve lá. A ideia é que a pessoa deve se identificar com nome, sobrenome, né? Isso já foi falado, pedido pela Paula também. Basta clicar com o botão direito do mouse sobre a sua fotografia e escrever lá qual é o órgão, a organização que representa. Todos os microfones vão permanecer mudos e serão abertos pelo facilitador conforme a inscrição no bate-papo. Essa é uma regra de ouro. Tem que haver inscrições, tal como aconteceu na sexta-feira. Dúvidas e comentários também, você vai escrever lá no bate-papo qual é a dúvida, mesmo que não seja uma inscrição para falar. Ao final de cada apresentação, na ordem de inscrição, vamos abrir a palavra para os representantes, que terão um tempo também delimitado para isso, que é um máximo de 2 minutos de fala, para que todos possam participar. As questões que não puderem ser respondidas na reunião, porque ela se encerra às 11 horas, serão, então, registradas para serem respondidas depois.
As propostas de texto, quer dizer, às vezes a pessoa, né, quer apresentar um texto alternativo. Então, a gente pede que envie para este e-mail aqui, planodiretor.smpu.g1, grupo 1, @gmail.com. Então, é planodiretor.smpu, é a sigla da nossa secretaria, Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, G1, que é o nosso grupo. Então, olha, eu quero modificar o parágrafo tal e aquele texto não está bom, eu quero que seja esse texto aqui. Isso não pode ser feito durante a discussão, então enviem, por favor, para este e-mail. É importante, então, dizer isso, né, da coordenação, que vai ter esse e-mail. É muito importante também que vocês entrem na plataforma, como a Valéria falou, é o site, né, que é o planodiretor.rio. E nessa aba aqui, revisão do plano diretor, descendo até encontrar o grupo 1. Aí, lá no grupo 1, clicando, você vai ter todo o material, todas as explicações, as sessões gravadas, etc. Tá ok? O objetivo de hoje é explicar os objetivos do trabalho do grupo, nivelar as informações e comparar com o Plano Diretor 2011. Mariana vai apresentar essas duas coisas. Eu vou apresentar a proposta de criação de subgrupos, explicando as regras de funcionamento, e depois abrimos para discussão, para esclarecer dúvidas e definir o processo de trabalho, que é, digamos assim, o objetivo fundamental de hoje, dessa reunião, é a gente estabelecer o processo de trabalho para as próximas 5 reuniões. Qual é o nosso cronograma de hoje? De 9 às 9h20, nós estamos nesse momento agora, faremos logo objetivos e nivelamento. Valéria já falou, Mariana Barroso falará. Depois, de 9h20 a 9h35, a gente vai falar sobre a metodologia do funcionamento dos subgrupos. De 9h35 a 9h40, temos que fazer um pequeno intervalo de 5 minutos, e aí abrimos a discussão de 9h40 e 11h. A mediação hoje será de Andréia Pulis, que está nos ajudando com a eficácia que ela já demonstrou ter na reunião de sexta-feira. Muito bem, agora eu passo a palavra para Mariana Barroso e vou sair do compartilhamento, que ela vai fazer a apresentação dela. Certo, Nando. Bom dia a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos. Eu vou dar prosseguimento ao que o Nando falou com muita brevidade, porque a Valéria já adiantou várias coisas, então eu já não preciso falar tanto. Conforme vocês sabem, o nosso título 1 incorpora, né, o texto inicial do plano diretor, apresenta o plano diretor, estabelece os princípios, os objetivos e as diretrizes da política urbana e das políticas setoriais. Esse grupo teve início, essa organização teve início com um grupo base da SMPU, que envolve também IPP e RPH, e incorporou outros órgãos municipais que já integravam o CTPD. Na verdade, essa listagem já está um pouco ultrapassada, porque a gente já incorporou outras pessoas, outros órgãos que mandaram representante e que já estão trabalhando junto com a gente. Então, deixa eu ver aqui, só um instante. O escopo do trabalho são o título 1 do Plano Diretor de 2011, como eu já falei, e o título 4. É bastante amplo. E o desafio que a gente encontrou foi que havia uma certa heterogeneidade no tratamento dos temas, sendo uns bem sucintos e outros, assim, quase como um plano de trabalho do órgão, de ação do órgão, né? Então, a gente deu uma uniformizada nesse texto. O título 1 do plano diretor atual, ele trata dos princípios, né, da função social da propriedade, da valorização do meio ambiente e da paisagem na cidade, a universalização da infraestrutura, moradia e serviços públicos e diversas, mais 25 diretrizes. E as políticas setoriais
envolvendo meio ambiente, patrimônio cultural, habitação, regularização urbanística e fundiária, transporte, saneamento, como vocês podem ver, né, de caráter assim urbanístico, econômico e social. Seguindo, o que a gente teve como subsídio para elaborar esse documento que vocês terão acesso, que a gente vai baixar para a plataforma, né? Foi um documento base elaborado pela Gerência de Planejamento junto com os órgãos setoriais, e a gente fez essa atualização com os órgãos, com os representantes atuais dessa gestão das pastas responsáveis. Então, deixa eu ver aqui. O escopo continua o mesmo, a gente só pretende ser um pouco mais objetivo, como eu falei. O que diz respeito à atuação dos órgãos, eles ficam para serem tratados nos planos específicos. Então, quais foram os subsídios? O que a gente teve? Documento da avaliação e atualmente a gente vai estar... Peraí, só um instantinho. Documento de avaliação das políticas setoriais nos levou a vamos dizer, esse esforço de síntese com os atuais representantes, e a gente traz o capítulo do plano diretor, apresentando o plano diretor, que antes ficava no título 1, no capítulo 4, a gente trouxe para frente, logo no início. Aí entramos nos princípios, objetivos e diretrizes da política urbana, e em seguida nas políticas setoriais, com diretrizes para as mesmas políticas que tinham no outro plano, né? No plano atual, na verdade. E a crítica que a gente recebeu sobre a questão que esse trabalho foi feito com base num documento elaborado antes da pandemia, nós compartilhamos essa mesma questão, né? Porque isso para nós estava dado nas reuniões. Então, ao discutir as diretrizes, a gente viu que muitas coisas estavam lá, a gente tinha que dar ênfase, né, nessas questões, porque a questão da polinuclearidade, né, que seria o fortalecimento das centralidades existentes, reduzindo os deslocamentos pendulares, né, e fortalecendo, criando oportunidades de emprego, isso tudo já estava presente lá, e a gente tem que dar a gente destaca, né, a mobilidade ativa, a questão do incentivo da bicicleta e do transporte a pé mesmo, né? E isso tudo através da melhoria do espaço público, da qualidade do espaço público, com melhores arborizações, com ciclovias, com o uso mais seguro da bicicleta e calçadas em condições universais de acesso, né? Que aí você já, além de trazer qualidade, você colabora, né, ao longo do tempo com essa redução desses movimentos pendulares. Melhorias do espaço público, eu já falei. Ampliação da arborização urbana como forma de reduzir as ilhas de calor, trazendo qualidade, né, requalificando os ambientes, principalmente na P3. Distribuição equilibrada de equipamentos públicos de saúde, educação e lazer. Isso tudo, junto com essa polinuclearidade, né, com esse fortalecimento dos centros, a gente contribui também para trazer para mais próximo os serviços públicos mais próximos das pessoas, e melhorias habitacionais e acompanhamento, né, das questões de saúde. Melhorias habitacionais com atuação prioritária nas áreas de maior vulnerabilidade, identificadas pela saúde, assistência social e defesa civil. A universalização do saneamento básico, e essa questão que está se dando agora, né, que a gente está vendo a grande importância, que é a ampliação do acesso à internet. Então, todas essas questões, elas estão aí para a gente discutir, essas entre outras, e, enfim, era isso. Assim se deu essa primeira etapa do trabalho, e esse documento está pronto para a gente discutir e receber novas contribuições nos trabalhos dos grupos que o Nando vai apresentar agora, na nossa proposta de subdivisão em grupos, né? Ok. Desculpe. Vou compartilhar a tela aqui, então.
eu começo por aqui falando de quais serão os objetivos das reuniões que nós teremos em seguir, né? As reuniões dos subgrupos, que serão dia 26 de abril, 3, 10, 17 e dia 24. Vai ser apresentar um material elaborado, e eu quero reforçar aqui o seguinte: esse material é enorme, esse título é o maior título do plano diretor como um todo. Ele tem cerca de 70 páginas, tem vários artigos, só na primeira parte, né? São mais de 60 artigos, e por isso a necessidade da gente fazer os subgrupos, porque a gente viu que era impossível, né? Fazer uma leitura do material todo, com todo mundo participando ao mesmo tempo. Claro que o objetivo também é discutir e colher as contribuições e, no final, né, a gente sempre relatar a síntese do discutido em cada subgrupo. Eu vou detalhar isso aqui nesse cronograma. Esse é o cronograma de um subgrupo. Então, pela característica do Zoom que com o qual nós estamos trabalhando, restrições que ele tem, nós temos sempre que começar a reunião com todas as pessoas juntas na sala. E aí, fazer o encaminhamento para as subsalas. Então, isso vai ser feito automaticamente, mas a gente pode precisar ali orientar alguma pessoa, em algum momento, de tal maneira que a gente está, pelo menos no primeiro dia, que será o dia 26 de abril, nós estamos reservando 10 minutos para isso. De 9h10 até as 10h30, serão feitas as reuniões de cada um dos 4 subgrupos. Depois que terminarem essas reuniões de subgrupo, lá às 10h30, as pessoas, então, são convidadas a voltar para a sala. Voltarão todas para a sala. A gente vai ter que cortar aqui o subgrupo, cortar as palavras, se for o caso, com um pouco de tolerância nesse primeiro momento, lógico, para que a gente não prejudique todos os outros subgrupos. Porque logo depois de um intervalo de 5 minutos, nós faremos, então, a síntese das discussões. Quer dizer, cada um dos 4 relatores vai dizer o que foi discutido naquele subgrupo. Para isso, nós temos, em princípio, 20 minutos, né? E vamos abrir, então, cerca de 10h55 a 11h05, aí avancei 5 minutos aqui, para que a gente tivesse pelo menos 1 hora para fazer os comentários finais com as respectivas participações de todas as pessoas. Aliás, estou vendo que é mais de 1 hora, né? Quais são os subgrupos? Olha só, nós estabelecemos esses subgrupos aqui, depois de discutir bastante na nossa equipe, em função da similaridade, né, da semelhança dos assuntos a serem tratados, mas também do tamanho de cada uma dessas políticas. Então, essa nossa proposta, ela leva em consideração esses 2 aspectos. No grupo 1.1, subgrupo 1, seria a primeira parte, né, que é o capítulo 1 do plano diretor, o capítulo 2 dos princípios, objetivos e diretrizes da política urbana, e também esqueci até de colocar aqui, mas tem um capítulo 3 também que faz uma introdução às políticas setoriais. E uma política setorial específica foi colocada aqui por uma necessidade de você, enfim, equilibrar um pouco mais os subgrupos. Essa parte aqui é uma parte grande. O capítulo 1 é bastante extenso, o capítulo 2 também, e muito denso, é muito importante. No grupo 2, meio ambiente, paisagem, patrimônio cultural, infraestrutura e manutenção e saneamento ambiental. Esse vai ser o primeiro grupo vai ser coordenado por Mariana Barroso, o segundo por brasiliano Vitor Fico, da Secretaria de Meio Ambiente. Nesse subgrupo 3, habitação, regularização urbanística e fundiária, assistência social e desenvolvimento socioeconômico. Eu coordeno. Então, a gente colocou assistência social aqui para não sobrecarregar demais o grupo 4
mas e porque também tem a ver, né, com habitação, tem a ver com desenvolvimento socioeconômico. O desenvolvimento socioeconômico podia efetivamente estar em qualquer grupo, mas nós colocamos aqui para equilibrar também o material dos outros subgrupos. E a Thaís coordena o último, que vai tratar das políticas sociais propriamente ditas, né? Educação, saúde, esportes e lazer e cultura, fundamentais também no plano diretor. Então, vocês estão vendo aqui que são 15, aliás, 16, né? Tópicos que a gente vai ter que estabelecer. Por isso, a ideia de dividir em subgrupos e, para isso, vocês receberão por e-mail, né, um formulário, né, para que vocês escolham os subgrupos em que querem participar, sendo que vocês terão duas opções, qual é a primeira opção, qual é a segunda opção. E nós vamos fazer, então, uma apuração dessas respostas de maneira a distribuir as pessoas por subgrupos, mantendo um equilíbrio, porque a gente não sabe do interesse de vocês. Então, a gente não quer que, por exemplo, um subgrupo tenha 2 pessoas e o outro tenha 30. Não esquecendo também que são 51, né, entidades externas que participam desse grupo 1. Foi o que teve a maior adesão entre todos os grupos, em todos os 6 grupos da revisão do plano diretor. O grupo 1 foi o que recebeu o maior número de pedidos de inscrição. Pedimos também que respondam até quarta-feira a esse formulário por e-mail. Bom, essas são as ideias. Eu acho que é fundamental dizer o seguinte: qual é o nosso objetivo aqui agora, a partir das discussões e tudo, a gente fixar bem essas regras do jogo, né? Esse método de funcionamento do nosso trabalho, porque nós vamos ter que conviver com isso nas próximas reuniões, nas datas marcadas, e porque nós temos interesse de apresentar o trabalho que nós fizemos através de uma leitura que o coordenador vai fazer, apresentar todo o trabalho. Então, para isso, a gente vai precisar realmente ter regrinhas de participação, de funcionamento e ter essa divisão que nós falamos em seis subgrupos. Ao final de toda essa parte, nós faremos uma reunião geral, aí com todas as pessoas de todos os subgrupos, em que os relatores apresentarão as sínteses finais dos seus trabalhos nos subgrupos, tá certo? E mais discussão, etc. E a gente encerra, assim, a primeira fase do nosso trabalho. Agora, eu volto com a palavra para Valéria Azan, nossa coordenadora geral, para que ela possa comandar, junto com o apoio da Andréia Pulis, as discussões que nós teremos que fazer, sabendo que a gente até terminou 9h30, né? Nós estamos bem dentro do horário. Daqui a pouco, Valéria, eu acho que, sei lá, quando for talvez 10 horas, a gente podia fazer um pequeno intervalo e depois retornar e ir até às 11 horas. Ok? Para a Andréia as inscrições das falas, deixando já claro que, como alguns ficaram com dúvida, o Nando explicou, os formulários vão ser enviados logo após a reunião. Nós tivemos o cuidado de explicar para vocês como seria o procedimento. As pessoas terão a possibilidade de definir em que subgrupo pretendem ficar. Passo para a Andréia organizar aí os pedidos, e não só eu que vou responder, o Nando e a Mariana e outros colegas que ficaram à frente da organização poderão responder. E ouvir as sugestões, né? Porque a gente tem 3 pessoas inscritas, tá? Então, conforme a gente falou no início, então a gente vai dar mais ou menos 2 minutos, né, de fala. Eu vou estar mais ou menos controlando esse tema. Eu fiz para facilitar um papelzinho que eu usei né, de 30 segundos aqui, né, para que a gente possa dar a chance de todo mundo para falar, tá? O primeiro a se inscrever foi Carlos Murdoch. Quem quiser se inscrever, por favor, utilize o chat. Já para falar, minha querida professora, tá ótimo. Então é o seguinte, bom dia a todo mundo, coisa importante.
Tive na reunião de sexta e eu queria só colocar duas coisas que eu acho que para a gente pensar junto, tá certo? A primeira delas é, já que a gente está iniciando uma questão do plano diretor, que a gente colocasse em pauta de alguma maneira de que forma vamos monitorar a efetividade desse plano diretor nos próximos 10 anos. Quer dizer, a criação de métricas e indicações. Eu não sei se tem algum grupo que vá trabalhar nessa questão ou se nós vamos fazer a proposição dessas métricas para que a gente possa acompanhar e ver a evolução desse plano diretor nos próximos 10 anos. Porque é outro negócio, senão a gente coloca frases e propostas, diretrizes e não consegue avaliar. Tá? É uma coisa simples, eu acho que todo mundo concorda com isso. A outra também é relativamente simples. Nós sabemos que o plano diretor está acima, porém ele se conecta com uma série de outros planos ou subplanos. Vou citar aqui o plano de sustentabilidade desenvolvido, né, na gestão passada, mas nós temos uma série de outras conexões. Então, acho importante que a gente trabalhe nessas conexões com os outros planos, plano de arborização, plano de saneamento, plano de mobilidade, plano de sustentabilidade, talvez até construindo um grande mapa mental para saber como se dará um enraizamento desse plano diretor que nós estamos neste momento em debate em relação e se articulando com os outros planos. É essencialmente isso, acho que todo mundo entendeu. Muito obrigado. Obrigado, Carlos. Valéria, você quer responder agora, por favor? Quero para não ficar perdido. Bom dia, Murdoch, obrigada pelas sugestões. A primeira questão, em relação ao monitoramento e métricas, do plano de 2011 para cá, talvez seja pouco divulgado, mas nós temos, sim, feito monitoramento. A equipe técnica da Prefeitura, através do Comitê Técnico de Acompanhamento do Plano Diretor, que foi instituído no ano de 2011, no Sistema de Planejamento Urbano, ela tem feito acompanhamento e isso tem sido divulgado. Então, tem relatórios anuais, como também no monitoramento de todas as ações estruturantes, de tudo que tinha sido feito, isso foi feito em 2016, tá? Foi publicado, foi divulgado, etc. A ideia é que a gente aprimore, sim, essas métricas. O grupo 4, que eu não sei se você está inscrito para participar, mas é o grupo que ele vai tratar do que hoje, no plano diretor de 2011, é o título 5, que é exatamente esses sistemas de monitoramento e acompanhamento. E lá está sendo discutido a organização dos sistemas, como é a formação desses conselhos e a relação deles, inclusive, com os fundos. Porque nós temos muitos fundos também na cidade que estão aí trabalhando sob as mesmas receitas, tá? Então, isso vai ser discutido no título 4 e, posteriormente, essa discussão vai ser relacionada com todas as outras dos outros grupos. E aí, sim, a gente vai ter essa evolução. Em relação à conexão com os outros planos, a gente tem na cidade do Rio muitos planos setoriais, já temos cerca de 12 planos setoriais, outros tantos planejados. Nós temos o Plano de Desenvolvimento Sustentável, nós temos o Plano Estratégico. A equipe da Prefeitura, isso tudo nós já temos levantado, os que estão os que estão ainda sem aprovação. Decreto. Não estão me ouvindo? O plano diretor, ele é aprovado por lei. Então, sendo aprovado por lei, ele é realmente a instância máxima, mas a equipe toda da prefeitura que participou da elaboração desses outros planos está aqui participando com a gente, e tudo isso foi já levado em consideração nesse início de revisão das políticas setoriais feito pela equipe da prefeitura, a qual agora a sociedade civil se junta para colaborar nessa revisão. Acho que eu respondi. Bom, obrigado, Valéria. O segundo que se inscreveu foi Carmel Jorge. Se me permite, André, eu pediria que as pessoas identificassem o órgão a que pertencem. Então, basta clicar com o botão direito do mouse sobre a sua fotografia e vai em renomear,
e acrescentar ali o órgão. Eu mesmo vou fazer isso com relação a mim. Tá. Eu fui avisada que o Jorge Azevedo ele levantou a mão. Então, Jorge, se você quiser falar, por favor, escreve aqui no chat para que eu possa, de fato, confirmar. E passo a palavra para o Carmel Jorge. Bom dia a todos, todas, todes. Na verdade, eu acho que o primeiro fala que eu tenho é para dizer que não é o Carmel, é a Carmel, né? Desculpa. E, na verdade, como o tempo é curto, eu gostaria de fazer uma fala não de acusatória, mas de passar para vocês algo que está acontecendo em toda a sociedade civil inscrita, que é o não encaminhamento de e-mails para participar dessa reunião. Na verdade, ontem eu fui dormir 1h04 da manhã e ainda tinha gente recebendo e-mail e sem receber e-mail. Hoje, eu só estou aqui porque eu mandei 7 e-mails para a estrutura que convidou das boas-vindas. Eu mandei para a ouvidoria da secretaria e eu liguei. Então, eu só estou aqui por conta disso. E eu tenho assim, muito medo de que isso aconteça de novo nessas inscrições de relatório, de que terça tem que mandar 8 e-mails, tem que mandar para a ouvidoria, tem que ligar lá para a administração. E não só estou falando por mim. Tem gente que até agora está esperando o e-mail do grupo 1 e tem gente que também de outros grupos que não está recebendo. Eu gostaria de notificar vocês isso, porque isso é muito sério e pode trazer muitos atritos e teorias de desconfiança. Eu acho que realmente eu não tenho essa coisa, eu só acho que realmente essa parte de administração, envio de e-mail, poderia melhorar. Obrigada a todos e esperando lá para fazer parte do grupo 1.4. Eu faço parte do Fórum Permanente de Educação Infantil, vou ajustar meu nome, Núcleo Revoada. Obrigada. Obrigada, Carmel, e desculpa, mas é porque eu não consigo, pelo nome, identificar de onde a pessoa é, né, e quem ela é na caixinha. Tem problemas, eu vou me adequar aqui. Valéria, você quer responder, por favor? Olha só, a gente tem muito aprimorado a parte de organização, sim, de e-mail. 600 pessoas que estão envolvidas nesse processo, entre técnicos municipais da prefeitura, técnicos da própria Secretaria de Planejamento Urbano, representantes da Câmara Municipal, entidades convidadas e todas as entidades da sociedade civil. O que acontece é que foi feito um processo para as entidades de sociedade civil, um processo do chamamento, exatamente, não é para excluir ninguém, pelo contrário, mas é uma limitação de organização que nós temos em relação a prazo, e cada vez que entra um e-mail, que as pessoas mandam e-mail, foram formados grupos, são formadas listas, a partir dessas listas os operadores, os hosts, que no caso aqui é o Teodoro, eles têm que verificar quem são as pessoas. Estão na lista, essas listas são verificadas, foi solicitado, às vezes as pessoas trocam e-mail, as pessoas pedem para trocar o representante, as pessoas pedem para ir para outro grupo. E essa estrutura, nós não temos um sistema de atendimento de telemarketing aqui para fazer toda essa estrutura. Então, às vezes, demora um pouco, tem que ser verificado na lista oficial, tem que ser verificado. Então, quando eu peço para todo mundo que, se tiver algum problema, primeira coisa, mande no seu e-mail, olha, minha inscrição foi pela entidade tal, com o e-mail tal, para o grupo tal. Assim, a gente tem como checar e verificar. E se não encontrar qual a entidade que a pessoa manda pelo nome, pela pessoa física, qual entidade a pessoa representa,
qual era o e-mail que estava, fora as pessoas que a gente já verificou que mandou o e-mail, a gente que não recebeu o e-mail. Isso não ocorre só com as pessoas do chamamento, tem ocorrido com colegas nossos da prefeitura também. E aí fica impossível, a gente não tem equipe realmente para ficar atendendo isso 24 horas por dia. Estamos aprimorando, estamos tentando fazer o melhor possível e, para quem perder qualquer reunião, as reuniões serão todas disponibilizadas na plataforma, logo após elas terem sido realizadas, as pessoas poderão visualizar, assim como terão acesso a passar suas contribuições pelo e-mail do grupo, assim como terão acesso a contribuir pela coluna Contribua e terão as devidas respostas. Então, eu peço novamente, qualquer problema de cadastro, informe qual entidade que foi inscrita, qual é o e-mail que foi inscrito, ok? Para a gente evitar problemas. Obrigado, Valéria. Passo a palavra, então, para Cláudio Rocha Santos. Cláudio, você precisa aceitar a solicitação de abertura do microfone, por favor. Bom dia, está ouvindo agora? Sim. Isso, bom dia. Bom dia a todos e a todas presentes aqui nesse dia, nessa manhã de segunda-feira. Uma das pessoas que me antecedeu, chamada Murdoch, né, citou dois aspectos que eu considero muito importantes, que são a questão da interdisciplinariedade e a questão da intersetorialidade dos assuntos que se referem ao plano diretor, considerando a extensão, né, dos temas que serão abordados neste primeiro grupo. Então, considerando essa fala inicial e essa preocupação que ele também manifestou, que também é a minha, é o risco de haver uma pulverização, né, das temáticas, né, em relação aos outros grupos. Por quê? Porque os temas eles têm uma relação direta, né, com a questão do plano diretor. E, de uma certa forma, seria preciso também, para contribuir para a discussão, que seja disponibilizado o acesso aos planos das políticas setoriais. Eu acho que isso é os documentos são importantes para subsidiarem aquilo que existe, né, como plano e aquilo que pode ser revisado e aquilo que pode ser estudado. Um outro aspecto é o acesso aos textos bases dos outros subgrupos, né? Porque não é o fato de que eu participo de um determinado grupo que eu não me interesse por questões que são relacionadas aos outros grupos, ainda que eu não os componha. E aí, de uma certa forma, em função até, Valéria, com todo respeito, inclusive é difícil acompanhar em alguns momentos o que a senhora fala, considerando as dificuldades aí do som. E aí eu fico imaginando, no período desse de pandemia, né, como é que fica a situação de uma pessoa com deficiência, né, para acompanhar uma discussão dessa do plano diretor, né, que é uma questão que certamente importante para essas pessoas. E, por fim, acho inoportuno, com todo o respeito que eu tenho ao trabalho que está sendo feito, na perspectiva de tentar ampliar a participação, mas a gente sabe hoje, segundo o próprio censo do IBGE, existe hoje no Brasil 40 milhões de pessoas que não têm acesso à internet. Então, acho que é uma questão de sensibilidade no momento que hoje nós vivemos, considerando, inclusive, as dificuldades de sinal de internet, de acesso à internet, que essa questão da continuidade da discussão do plano diretor ela fosse postergada, né, em respeito não só ao momento que nós vivemos, até porque a gente tem uma dificuldade, só para fechar, uma dificuldade de pessoas que terão dificuldade de ter acesso a esses materiais que são disponibilizados de forma virtual.
inclusive pessoas, né, de outras gerações que têm dificuldade de se adaptar a esse meio virtual, que poderiam dar enorme contribuição, acabam ficando limitadas pelo fato de não terem acesso a materiais impressos, né? Textos que serão, por exemplo, um texto com 70 páginas para uma pessoa idosa, uma pessoa com deficiência, uma pessoa com dificuldade de acesso à internet, a ter um espaço adequado para leitura, acompanhamento dessa discussão. Então, eu acho que, nessa perspectiva, eu represento a Pastoral de Favelas da Arquidiocese do Rio de Janeiro nesse espaço, né? Fui designado para essa tarefa, e aí muito nos preocupa, enquanto cidadãos, enquanto igreja, nos preocupa essa questão, porque eu vejo aqui o plano diretor, infelizmente, com todo o respeito que eu tenho ao trabalho, como eu sempre disse, é uma alternativa que está sendo construída, mas acaba excluindo principalmente as pessoas mais pobres, as pessoas com deficiência, as pessoas que não têm recursos financeiros para hoje terem uma internet, uma banda larga, para o acesso a esses conteúdos que são de extrema importância e relevância para a cidade do Rio de Janeiro. Inclusive, com todo o respeito às instituições que estão aqui presentes, pelo que foi informado, são 51 instituições aqui presentes, não considero representativo, considerando o número de habitantes que tem a cidade do Rio de Janeiro. Então, me despeço dessa fala inicial, colocando essa preocupação de, até vejo algumas pessoas colocando aqui a questão da necessidade de intérprete de Libras, que, enfim, acaba limitando de uma certa, significativamente, a participação de um grupo grande de pessoas. Muito obrigado. Obrigado. Valéria, com você. Obrigada pelas contribuições, Cláudio. Então, primeira coisa, em relação às intérpretes de Libra, realmente essa foi uma preocupação que nós tivemos, não tivemos nenhuma solicitação, mas nós fizemos, inclusive, já um formulário, também uma pesquisa para saber em quais grupos as pessoas têm essa necessidade. Nós vamos repassar, então, esses formulários para os grupos e tentar viabilizar, então, esse acesso, se for necessário, através com o apoio da Secretaria, provavelmente de Educação e de Saúde da Prefeitura, ok? Mas fica essa informação de que já houve, sim, essa preocupação, nós não passamos que não tinha havido uma demanda específica. Em relação ao acesso das pessoas à internet, nós entendemos, mas como o secretário colocou já na plenária, e tem colocado anteriormente, nós temos uma necessidade de encaminhamento desse plano diretor ao longo desse ano. Eu gostaria de dar um depoimento aqui como técnica de carreira da prefeitura. Eu participei da elaboração do plano de 2011, como vários outros colegas, o Nando Cavalieri, aqui presente, participou inclusive do plano de 92. Então, esse processo que nós estamos aqui trabalhando, iniciando, é só o início, e tenham certeza de que esse processo vai se estender por bastante tempo ao longo dos trabalhos na Câmara Municipal, com a possibilidade de inclusão de muitos cidadãos, na medida em que nós fomos também resolvendo as questões da pandemia. Então, nós temos que estabelecer critérios objetivos para conseguirmos elaborar essa primeira versão da minuta, que vai ser encaminhada pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo. Mas nós também, ao longo do mês de junho, uma série de audiências públicas, que, se Deus quiser, vamos conseguir fazer num sistema híbrido, tendo melhorado aqui a pandemia, e vamos dar às pessoas. Nós também estamos mobilizando as gerências locais da prefeitura, que têm essa comunicação mais próxima com o cidadão em diversos bairros, assim como nós temos diversos vereadores que estão participando, foram convidados a participar do processo e foram encaminhados pela Câmara Municipal,
e que podem também fazer um trabalho conjunto de aproximação a essa população, tá? Nós estamos fechando também uma proposta, também vai ser digital, vai ser também ainda digital, mas de uma simplificação e atualização daquele diagnóstico técnico, que as pessoas poderão acessar com mais facilidade, vão ser 20, 22 páginas, com os principais assuntos que foram tratados. Eu queria falar também, achei bem relevante a sua ponderação em relação à disponibilização dos planos setoriais. Eles vão ser disponibilizados, sim, na plataforma, nós vamos verificar se abrimos uma aba específica ou se nós inserimos aqui na aba do grupo 1, mas nós vamos colocar pelo menos os links de acesso a esses planos, todos com a lista deles, para que todos possam acessar. E também queria te informar que, mesmo que as pessoas tenham a opção por algum subgrupo, elas poderão acessar, sim, os materiais relativos a todos os grupos. Os materiais serão todos publicados na internet, serão acessíveis não só aos que estão participando aqui, como a toda a população. O material que vai ser disponibilizado na plataforma vai ficar de acesso público, tá? Então, era isso que eu queria esclarecer. Obrigada. Passo, então, a palavra para Jorge Azevedo. Bom dia a todos. Meu nome é Jorge Azevedo de Castro, sou arquiteto e venho aqui representando o Centro Brasileiro de Estudos em Saúde. É uma organização social muito antiga, ainda na época do movimento sanitarista, formou a revista Saúde em Debate, que existe até o momento, e ela congrega muitos técnicos de universidades e especialmente da Fundação Oswaldo Cruz, onde eu trabalho. A nossa ideia aqui é um desafio, é colocar as questões de saúde em todas as políticas. E isso porque a OMS já formulou essa máxima também no final do século passado, e porque a gente, como saúde pública, entende que há determinantes da saúde em todas essas áreas de abrangência das políticas que estão aqui enumeradas, não é? Então, o nosso desafio é fazer uma organização matricial onde a saúde esteja presente tanto no meio ambiente, como na política de infraestrutura e manutenção, como na assistência social, na habitação, enfim, na educação. Nossa questão seria, em primeiro lugar, discutir uma fórmula de fazer isso, já que no documento diagnóstico que a gente teve acesso, a gente sentiu essas áreas muito separadas, tratadas sem a devida interdisciplinariedade e transversalidade, melhor dizendo, que a gente gostaria de ver. Isso, nas organizações internacionais, é visto de uma forma permanente, tanto que nos Objetivos do Milênio, documento da ONU, existe um capítulo 11, dedicado às cidades. A nossa tentativa de fazer promoção da saúde também, que é ao lado da assistência e da vigilância, uma das áreas formadoras da saúde pública, é a nossa tentativa de fazer promoção da saúde na revisão do plano diretor. E nós estamos acompanhando isso pela primeira vez. Nós estamos fazendo essa vinculação entre cidade e saúde
num momento especialmente delicado, né, de pandemia e da saúde da cidade participando do controle dessa pandemia. Enfim, acho que a minha apresentação seria essa. Eu espero também entender um pouco mais como é que o representante da instituição ele vai participar dos demais grupos, se assim entendi, né? Quer dizer, nós vamos ter uma agenda contínua aí. Jorge, por favor, você podia acabar? Passa um tempo, obrigada. Sim, é isso. Eu agradeço e espero que a gente consiga, certamente a gente vai conseguir evoluir nessa aproximação das questões dos determinantes urbanos da saúde. Obrigada. Valéria, você quer falar agora? Eu vou ser breve para dar mais oportunidade das pessoas falarem. Agradeço também explicando, então, que a SEBS foi uma entidade Eu não estou ouvindo você. A participar de todo, né, a momento. Valéria, o seu som está inaudível. Fajardo fez esse convite para que o SEBS É impossível, Valéria. Valéria. E essa forma pode ser de participar de todos os grupos. Vamos passar a palavra, então, para o Edmar. Depois, quando a Valéria responder, ela responde as duas coisas, para a gente não perder o tempo. Edmar, por favor. Bom dia a todos. Eu represento a Federação dos Hospitais e Estabelecimentos de Saúde. Primeiro, quero agradecer e felicitar a participação do grande pesquisador Jorge Azevedo. Fico muito feliz. E isso agregará muito nas discussões e, de fato, eu também gostaria de solicitar que, de alguma forma, que fosse criado algum meio para que nossos encontros fossem mais inclusivos, né? Conforme o colega colocou na pauta anterior ao Jorge. Bom, a minha pergunta, o meu questionamento, não é nem um questionamento, é uma colocação, né? Eu sei que a região metropolitana é muito complexa, desigual e problemática, mas como que vocês farão a articulação do novo plano diretor ao plano de desenvolvimento urbano integrado, ou não houve ainda essa discussão? O questionamento se dá pela criação de incentivos ou falta de regras claras nas cidades vizinhas, e acaba gerando uma competição, principalmente nos limites. Por exemplo, uma das nossas empresas associadas construiu um hospital com quase 300 leitos em Duque de Caxias, entre 2011 e 2013, pelas restrições e dificuldades no zoneamento na Ilha do Governador. Então, eu gostaria de ver qual é a inserção do plano diretor no conceito desse plano de desenvolvimento urbano integrado, dadas as dificuldades e dado que a gente recebe essa carga gigante da região metropolitana, seja nos aspectos de saúde, mobilidade, empregos, e por aí vai. Só isso. Obrigado. Obrigada, Edmar. Eu vou passar a palavra para a Iana, e aí a Valéria responde, então, o bloco, né, já que tem mais pessoas inscritas agora. Iana, por favor. Oi, gente, bom dia. Meu nome é Iana Enoa, eu estou aqui como representante do Sindicato dos Arquitetos. Eu gostaria de fazer alguns apontamentos só, que são 3 pontos, na verdade, fora destacar que a importância da fala do Edmar Santos, do Jorge e do Cláudio. O material que a gente
a gente acabou de ver, eu gostaria que ele fosse enviado para a gente antes da apresentação, para que já que a gente tem um tempo curto, acho que seria coerente ele ser enviado antes e não depois, né? Já que vai ser publicado, foi respondido aqui, né? Que vai ser publicado depois. Reforçar que a intérprete de Libras é obrigatório, justamente porque será publicado numa apreciação pública, então precisa ter a intérprete de Libras, não seria não tem que fazer esse questionamento se alguém precisa, né? Já que vai ser apresentado publicamente. Eu vou reforçar que tem necessidade de que seja publicado ao vivo esse vídeo e não depois, justamente porque eu tenho colegas que tinham interesse de estar participando e, inclusive, de apontarem algumas coisas, porque aqui cada um de nós está representando aqui um coletivo. Então, existe essa necessidade de a gente tentar, ao máximo, trazer o coletivo, facilitar a comunicação, que a gente faça essa representação, né? E reforçar que ainda estamos que eu senti falta também na apresentação de hoje, e que a gente, para não ter um clima de alienação, inclusive com o que está acontecendo no Rio de Janeiro, que a gente saiba, pelo menos do quadro, como está a região metropolitana. Atualmente estamos ainda em bandeira roxa. Reafirmo que acho contraditório a gente fazer essa reunião, mesmo que o secretário tenha entendido que a gente quer protelar variavelmente, sem estipular data, mas acredito que, como estamos fazendo ainda a vacinação, estamos em processo de vacinação, o quadro melhore. Obrigada. Então, eu gostaria de reforçar que o nosso momento ainda é de bandeira roxa, diferente do resto do estado do Rio de Janeiro, que é a bandeira vermelha, é menor, e que isso seja também sempre apontado nas nossas reuniões, para a gente tentar ao máximo ter uma conscientização entre nós. E é isso. Bom dia. Obrigada. Valéria, então acho que você pode, né, sintetizar a resposta dos três. Só um instantinho, por favor. Eu vou até trocar o fone, já que reclamaram aqui. Vamos lá. Novamente. Estão me ouvindo? Sim. Sim, agora está bom, Valéria. O Jorge, eu já tinha... Tá bom? Então tá. O Jorge, eu já tinha respondido aqui que poderá participar de todas as reuniões e que o material dos subgrupos vai ser disponibilizado para todos os grupos, na verdade, vai ser público. Então, todos terão acesso. Em relação à questão da transversalidade, eu acho bem pertinente, a colocação tutorial foi feita em 2019, a gente estava também num outro momento da cidade, e nós buscamos cada vez mais a intersetorialidade e esperamos que possam contribuir para isso. Em relação ao Edmar Santos, a proposta de integração com o plano metropolitano foi pensada principalmente em relação ao ordenamento territorial. Sim, nós trabalhamos junto com o plano metropolitano em 2017, 2018, esperamos também ampliar essa integração, tá? Mas isso é uma expectativa e é um trabalho que já foi sendo realizado ao longo dos anos, isso pode ser observado principalmente na parte territorial. Em relação à IANA, a publicação do vídeo ao vivo, isso foi solicitado na sexta-feira, no fim da tarde, a equipe do IPP está verificando como vai solucionar essa questão para viabilizar essa publicação ao vivo, tá? Em relação ao estado da Covid, nós temos um site específico da Prefeitura que vai disponibilizando, então, essas informações, nós podemos colocar aqui também o link para todos atualizarem. Tem uma questão técnica em
relação à transmissão ao vivo, que é na divisão das salas, que a gente não consegue transmitir quando divide os subgrupos. Então, a gente teria que ter a transmissão desse grupo inicial e depois a gente teria que uma interrupção e depois o final das reuniões. As reuniões gerais serão transmitidas ao vivo a partir da próxima. Essa é a informação que eu já tenho aqui do IPP. Passo a palavra, então, para Cláudia Rocha. Posso falar? Estou ouvindo? Sim. Uma outra questão, infelizmente o tempo é curto de fala, existe uma outra questão também preocupante em relação a um aspecto legal, né? É um caráter legal. A Lei 13.089, de 12 de janeiro de 2015, que é referente ao Estatuto da Metrópole, ela tem, no seu artigo, deixa eu ver aqui, 7, inciso 5, ela aborda a questão do planejamento, da participação da sociedade civil, não só na etapa do planejamento, mas também na questão da tomada de decisão. Então, eu gostaria de saber como vai ser também de tomada de decisão, para que não seja apenas uma, mas que seja, de fato, para acompanhar esse processo, assim como determina a questão legal, né? E por que eu coloco essa questão? A lei não diz o formato, a lei diz que tem que se fazer audiências públicas. Como fazer audiências públicas considerando esse contexto de pandemia, né? Então, como é que vai cumprir a legislação nesse contexto? É isso. Desculpa. Por uma questão de ordem, eu vou falar para a Valéria, então, responder, e o Nando propõe um intervalo de 5 minutos. Pode ser assim? Valéria? A Valéria caiu? Mariana? Está aparecendo. Mariana, você pode responder, então, o Cláudio? Posso sim, Andréia? Oi. Oi, Valéria voltou? Não, né? Não. O Cláudio falou sobre a integração com os planos com o plano da região metropolitana, né? Nós temos trabalhou conosco as representantes da Coordenadoria de Integração Metropolitana, aqui os representantes do Rio de Janeiro. Voltei. Voltou, fala, Valéria. Prossegue, então, Valéria. Duas coisas, então. A falar da Metrópole, né, que foi citado aqui pelo Cláudio Rocha. Gente, eu proponho a gente fazer, então, um intervalo agora, de 5 minutos, porque aí a Valéria reinicia o computador dela. Eu vou pedir para ela reiniciar o computador, porque a gente não está conseguindo escutar ela. Tá? Então, são 10h12, a gente volta 10h17, tá bom? Ok, muito obrigado. Está todo mundo aí? Valéria, você já está conectada?
Eu estou conectada, mas está instável. Eu vou ligar aqui no celular também, porque aí no celular é outro provedor, para ver se tiver algum problema de cair novamente. Mas eu estou ouvindo, estou conectada. Eu soube que não foi só comigo, teve outros lugares com problema também. Sim, a gente pode retomar, então. A sua resposta. Tinha respondido já sobre o Ministério Público e o Instituto Rio Metrópole, certo? Não ouvimos essa parte. Queria confirmar, então, a última fala do colega da Pastoral de Favelas, do Cláudio Rocha, que o Instituto Rio Metrópole ele participava do grupo de interlocutores que vinha trabalhando técnica. E ele foi convidado, nessa recondução do processo, foi convidado a continuar participando e deve se integrar conosco já nessa semana, ao longo dos grupos, ok? Mas foi convidado a participar, e aí lá é a instância, então, que pode ajudar nessa governança em relação à cidade com a metrópole. Em relação ao Ministério Público, também foi convidado. O Ministério Público também vinha acompanhando o trabalho que foi feito ao longo de 2019 e 2020 com o grupo dos interlocutores, e eles também foram convidados a continuar colaborando nesse novo processo, estavam promotores e equipe técnica ligados ao GAEMA. Então, nesse momento, eles também devem estar se reorganizando para que possam iniciar novamente sua participação. Mas ambos estão convidados para acompanharem. E essa questão das audiências públicas, gente, nós estamos aqui trabalhando com um planejamento de datas, de cronograma, que nós faremos tudo na medida do possível para cumpri-lo, mas é claro que as questões de saúde da pandemia vêm na frente, e como qualquer outra questão que está sendo feita na cidade, e no Brasil e no mundo, está sendo reorganizada de acordo com a situação que nós vivemos. Então, nós vamos começar a trabalhar com esse cronograma, tentando atingi-lo. Essa é a orientação que nós temos e vamos tentar segui-la. Claro que, se chegar um pouco antes, no período que nós tivermos que convocar melhor, nós vamos ver como proceder. É isso. Posso passar a palavra para outros, porque a gente quer que as pessoas possam se... Obrigada, Valéria. Regina Cohen. Eu estou sem permissão para falar. Obrigada. Bom dia a todos. Estão me ouvindo agora? Eu não estava conseguindo ativar o meu áudio. Bom, eu sou Regina Cohen, eu acho que muitos me conhecem aqui, eu estou vendo vários amigos, né? Eu estou representando o CONDEF, Conselho Municipal de Pessoas com Deficiência, da Secretaria Municipal das Pessoas com Deficiência, SMPD. Bom, fico feliz que a fala de vários colegas contemplam a questão da acessibilidade. Eu só falta ter uma placa acessibilidade aqui. Estou com amigos da Comissão de Acessibilidade do CAU também. Se a gente tem problemas já com a questão urbana, eu senti muito isso na apresentação do secretário. Parabéns, Valéria, Fajardo, os amigos da secretaria. Mas, na sexta-feira, eu não vi muito a fala sobre a questão da acessibilidade, e a gente sabe que a cidade, em termos urbanos, ainda está muito ruim. E hoje a gente está falando da questão digital, que também é muito importante. Que bom que vocês estejam preocupados, eu parabenizo a organização. Acessibilidade digital, era bom que tivesse realmente intérpretes de Libras, mas não só nos grupos que tenham pessoas surdas. Eu acho que é um direito que tem que contemplar todos os grupos, que a gente não sabe qual o momento que essa pessoa pode aparecer. E já foi solicitado na sexta-feira pela Karen, pelo Arnaldo, né, que as pessoas falassem com clareza para a tela, porque tem surdos que são oralizados e fazem leitura labial. Então, a Karen pediu isso na sexta-feira,
e não foi contemplado. Bom, Jorge, que você está aqui também, a Rosina do PROARC, né, o trabalho que a gente fez na UFRJ, e, bom, a Comissão de Acessibilidade do qual eu faço parte, né, o Arnaldo, não sei se ainda está aqui ainda, claro, deve estar, e a gente tem brigado muito por essa questão, e a gente quer muito que o plano diretor não deixe de contemplar isso. São essas as questões, as calçadas estão ruins, mas a acessibilidade digital também é muito importante e não a Valéria já sabe, a gente já se encontrou várias vezes, por ocasião da elaboração da UEA, que seria no ano passado, né? E a gente não sabe ainda como a gente vai contemplar. Mas parabenizo e só assim enfatizar que a gente não esqueça de contemplar todas essas questões. Não é só o aspecto físico, eu como arquiteta trabalho com isso, mas a gente tem que ver a acessibilidade. A Flávia Pope também está aqui, vai falar, eu acho que em seguida, e isso é muito importante. Eu senti falta disso na sexta-feira, mas eu estou vendo que tem várias pessoas preocupadas. Então, vamos dar continuidade. A acessibilidade não é mais o coitadinho, é contemplar porque faz parte da lei e da Convenção Internacional que está na Constituição Federal Brasileira. Era isso, eu teria muito mais para falar, mas vamos aos trabalhos, tá? E passo a palavra, eu acho que a Flávia veio depois de mim. Bom, é só para dizer também rápido que, como membro do CONDEF, do Conselho Municipal, da SMPD, por ocasião da Covid, a gente está reivindicando a vacinação já para as pessoas com deficiência e teve uma carreata esse fim de semana, né? Não sei se vocês acompanharam, mas a Câmara de Vereadores, inclusive o prefeito colocou na sua fala intérprete e legenda. Isso também é outra coisa muito importante. Eu fico por aqui. Desculpa, Mariana. Obrigada. Flávia, por favor, do Instituto JNG. JNG, muito prazer, obrigada, parabéns aí pelo trabalho, participação. Eu começo dizendo que o ótimo é inimigo do bom, mas não é fácil que vocês estão encaminhando, atender a tudo e a todos. Bom, o Instituto JNG, eu sou Flávia, sou formada em Economia, especialista em Políticas Públicas, trabalhei 30 anos na área de saúde pública, Ministério da Saúde, Organização Pan-Americana da Saúde, no Complexo Industrial, mas o Instituto JNG ele está totalmente voltado, e eu sou, desde os últimos 5 anos, de dedicação exclusiva para a promoção de autonomia e independência de pessoas com deficiência intelectual através de projetos de moradias. Então, assim, eu queria deixar um recado bem rápido sobre... É um prazer falar depois da Regina. A Regina é um ícone aí nessa luta. Primeiro, assim, tentar dar um toquezinho para vocês, e essa é a minha vontade de contribuir, é que quando a gente presta atenção na questão da deficiência, ele não é um grupo só vulnerável que precisa que alguém preste atenção com compaixão. Se a gente observar bem, são pessoas que, se nós removermos as barreiras para que eles atuem, todo mundo ganha. Eu queria assim, só deixar essa semente plantada. Calçadas lisas é bom para todo mundo. Ter uma cidade ordenada que facilite o deslocamento de uma pessoa cega, que haja fácil leitura. Aliás, vou fazer aqui tudo isso é bom para todo mundo. Além disso, o último dado que nós temos nós somos 16 milhões de pessoas. Se você pensar na família, né, que são atingidos diretamente pela situação da deficiência, e mais os idosos que vão adquirir algum tipo de deficiência, nós estamos falando de muita gente, muitos milhões de pessoas. E até, para vocês terem uma ideia, como a deficiência, olhada sobre essa ótica, ela vai facilitar a vida dos típicos, dos que, em tese, não têm nenhuma deficiência, eu queria me remeter, Nando Cavalieri, quando você fala que, né, que tem, só o primeiro título tem 70 páginas, o governo de Portugal ele usa uma técnica que é para deficiência, chamada fácil leitura, que está institucionalizando-se no governo de Portugal. Porque vocês sabem, a gente tem ideias arrojadas, mas a máquina pública não permite que a gente ande. Por isso que a gente está aqui. Adoraríamos fazer uma reunião sistêmica, já estou terminando,
Mas a máquina pública, se a gente vai para a Câmara, é isso, é título, é o plano, é setorial, é dicotomizado, um não fala com o outro. Então, assim, duas coisas objetivas. Uma é esse toque, tomara que a gente consiga, nesse fórum, olhar as pessoas com deficiência como um atributo, porque vai facilitar a vida de todo mundo. Tentar usar essas técnicas, concordo plenamente, Libra tinha que estar aqui desde a primeira reunião, e outras acessibilidades ao site, e outras. E dizer que, de repente, paralelo a esse trabalho que é burocrático, porque ele tem que ser, porque é assim que a máquina pública funciona, que haja aí um grupo que consiga desenhar um mapa de conexões, porque eu achei muito boa a fala do Murdoch, do Jorge, do Edmar. Muito obrigada, e eu espero poder contribuir com uma visão um pouco mais, digamos, progressista mesmo, porque pessoas com deficiência podem morar sozinhas. Obrigada. Obrigada, Flávia. Estava falando sozinha aqui também. Valéria, você quer falar agora? Eu só quero agradecer e dizer que eu compartilho das mesmas preocupações, peço desculpas a partir das próximas reuniões. Impossível. Estão me ouvindo? A partir das próximas reuniões, teremos os intérpretes de Libras. Em relação à acessibilidade ao site, estamos vendo aqui com a equipe do IPP como organizar, tá? Mas quero dizer que eu compartilho de todas essas preocupações, acho muito relevantes. A Regina já me conhece há quase 30 anos, sabe que eu compartilho de todas essas preocupações da acessibilidade universal, sim, para toda a cidade, acho fundamental, acho assim, que realmente nós fazemos isso para a cidade, de uma forma geral, só isso. Em relação à transversalidade, deixar claro que a gente foi obrigada, sim, em relação ao cronograma, Flávia, a criar essa forma dividida, compartimentada, para poder viabilizar essa proposta. Mas deixar claro que não só nós, da prefeitura, estamos trabalhando de uma forma integrada em todos os grupos, subgrupos, e também pensando porque é como se fosse um enredo com vários atos e que se conectam, porque, na verdade, o objetivo final é fazer uma lei. Ela acaba sendo compartimentada, né? Então, a forma da gente organizar esses grupos teve que ser compartimentada para poder atuar, mas nós temos o objetivo, sim, de dar acesso a todos que possam, se não estiverem presentes nos grupos, e por isso também as reuniões não foram concomitantes, para que as pessoas, na medida em que tenham tempo, possibilidade de participar de vários grupos, possam participar de vários grupos e ter essa visão mais integrada, mas também disponibilizar as gravações das reuniões, deixar um espaço na plataforma para que todos contribuam, independente do grupo que estiverem participando, tá? Giovana Berti. Bom dia a todos e todas. Bom, eu estou aqui representando a articulação do Plano Popular das Varges, né? Agradeço por estar participando desse espaço, mas também concordo com todas as organizações que discordam de dar procedimento ao plano diretor, a esse processo de revisão nesse contexto de pandemia, de bandeira roxa, por enfim, por todas as razões que já foram apresentadas. Bom, mas vou continuar aqui, eu não vou entrar nesse detalhe. A questão, eu fiz parte do grupo de interlocutores de 2019 para cá, representando o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural. E também faço parte de outros coletivos e coletivas que vão falar daí da questão da agricultura urbana, Rede Carioca de Agricultura Urbana, Teia de Solidariedade de Mulheres daqui da Zona Oeste, que vai falar sobre a questão dos direitos humanos e do direito ao alimento, né, como um direito humano super importante. E aí, como eu participei das últimas reuniões, e estou vendo aqui como que foi colocado aí esse primeiro quadro, apesar de ter sido rapidamente, eu venho aqui falar o que já falei em várias reuniões, que nós, os coletivos que representam a agricultura urbana e os direitos humanos,
é que a questão do alimento, ela é a questão talvez mais importante que a gente tem para toda a população, seja ela vulnerável ou não, seja ela com poder aquisitivo ou não, porque o alimento e a água, falando da água também como um alimento, é a única coisa que ninguém pode viver sem, né? E aí, quando ele não aparece como um eixo estruturante, dá a impressão que ele já está dado, né? A gente vai ali no mercado e compra e está tudo resolvido. E aí, pensando aqui que eu participei do Fórum Regional do Pacto de Milão aqui no Rio de Janeiro, que foi, na verdade, né, esse fórum veio do Pacto de Milão, ao qual o Rio de Janeiro é signatário. Aí eu queria colocar aqui algumas coisas que relacionam com a questão do plano diretor e todas as propostas de política urbana, né? Então, aqui tem 5 compromissos que o Rio de Janeiro, eu queria saber como que isso vai ser colocado também. O Rio de Janeiro faz parte, que um dos compromissos principais é a integração da política urbana com a política alimentar, pensando que a questão dos sistemas alimentares são os que mais impactam o desenvolvimento sustentável. O segundo compromisso importante que o pacto fala, que é a questão alimentar, ela tem que ser intersetorial, né? Saúde, educação, transporte. Encerrar. Eu estou encerrando rapidinho. Tem que ser intersetorial. Então, quando a gente divide em subgrupos, o alimento ele se perde. Não adianta, como está ali dito, que tem zonas agrícolas, que a gente não está falando da questão estrutural, que é o alimento. Então, assim, eu reivindico, que já falei nas outras reuniões do grupo de interlocutores, que o alimento precisa estar dentro desse eixo estrutural aí da agricultura urbana, enfim, toda essa pauta aí do alimentar, do direito humano à alimentação. É isso. Tem outras coisas, mas 2 minutos realmente, né? É muito pouco. Obrigada, Giovana. Só um minutinho. E o compromisso também fala que a gente tem que estar no plano diretor das cidades e em outros compromissos, né, de estratégias aqui da cidade. Tem um texto enorme, mas só para deixar claro e anotado. Obrigada, tá? Paula, por favor. É para eu responder rapidamente, a Giovana? Pode. Rapidamente. Giovana, acho que você é muito bem-vinda. A questão do alimento e da água é realmente fundamental. Eu acho que tem que ser mais bem incorporada nesse plano diretor do que foi no de 2011. E ela tem que ser transversal, a meu ver. Então, se você acha que ela se perde nos subgrupos, você pode trazer uma proposta aqui para os coordenadores de como tratar. Eu acho que vale a pena essa conversa com eles, mas eu acredito que, como ela é transversal, ela vai aparecer não só nesse grupo 1, como ela tem que aparecer no grupo 2, do ordenamento territorial, como tem que aparecer também no grupo 4, em relação aos sistemas de acompanhamento que nós temos, né? Eu acho que é isso, é fundamental. A gente hoje em dia sabe que a água e alimento são as coisas mais importantes que nós temos e tem que ser tratada. Então, agradecemos pela colaboração. Pode trazer isso de uma forma escrita também. Obrigada. Paula. Então, foi bom que a Valéria falou agora dos subgrupos. O que eu queria colocar é justamente que a gente fez essa proposta de divisão em subgrupos porque são temas todos muito importantes e extensos, e para a gente conseguir dar profundidade em 5 reuniões e debater com consistência, a gente entendeu que seria melhor a divisão em subgrupos, entendendo que tem temas que são transversais e que essas propostas que podem integrar a redação de diversos, passar por diversos dos capítulos do título, podem ser também encaminhadas por escrito, e a gente tem um tempo de debate para consolidar esse título, né, e buscar incorporar debates que são transversais na redação de diversos dos temas. Então, só para tentar, de alguma forma, acalmar, mesmo quem está na equipe interna e está trabalhando nos títulos nos capítulos e na redação de forma transversal, a gente mesmo está tendo que se dividir para poder fazer esse debate. Isso aconteceria mesmo
se o plano diretor não estivesse sendo discutido nesse momento de forma remota, porque a gente vê esse modo de subdivisão em grupos para depois retomar e trazer os temas mais relevantes para serem discutidos de forma mais ampla ao final da reunião, das reuniões. Então, era mais para colocar isso, que a gente não está perdendo essa dimensão mais geral de alguns dos temas, mas a gente precisa também ter profundidade na discussão para não ficar tudo só no raso. Era só isso. Se eu pudesse falar algo a respeito, olha, essa preocupação com a agricultura urbana, alimento e tal, ela está contemplada em vários aspectos do plano desse material que nós vamos discutir, mas é claro que pode ser reforçada, pode ser ampliada. Então, o que a gente pede é que o material que vocês vão receber, provavelmente hoje à tarde já estará disponível, ele está todo classificado, organizado, como se fosse realmente uma lei, com artigos, parágrafos, etc. Então, indicasse ali, né, qual é o artigo, qual é o parágrafo que eu quero acrescentar tal parágrafo, quero acrescentar tal inciso, né, tal item, para facilitar o nosso trabalho. Esse é o principal objetivo daquele e-mail que nós disponibilizamos para todo mundo, né, para que nós recebamos as contribuições mais complicadas que venham por escrito como proposições, né, de alterações, de acréscimos ao material que vamos apresentar. É claro, sem prejuízo de outras questões que podem ser colocadas ali também, como perguntas, dúvidas, críticas, etc. Obrigado. Respeitando aqui a ordem, passo a palavra para William Ribeiro da Silva. Olá, bom dia. Eu queria falar o seguinte, bom, primeiro, louvar aos que estão coordenando esta revisão do plano diretor, né? Eu sou o William, estou representando o programa de pós-graduação em Geografia da UFRJ. Primeiro, o que eu queria falar era o seguinte, na concordância do que muitos que me antecederam falaram com relação a ouvir, né, as diferenças, né? Falaram de pessoas com dificuldades para participar dos debates, para contribuir com as questões. Isso me sensibiliza demais e eu gostaria de destacar esse ponto, né? Ou seja, rever o plano diretor é um momento muito importante, porque pensar a cidade é também pensar desafios, é pensar nas dificuldades, é pensar nas diferenças. E a cidade em si, ela é o lugar onde convivem as diferenças. Então, me preocupa muito quando nós temos fóruns como este, né, em que nós acabamos ouvindo pessoas que são mais ou menos iguais, e as diferenças elas acabam sendo eclipsadas. Então, eu gostaria que sempre que nós estivéssemos tratando destes pontos, que nós evitássemos usar sempre a questão do cronograma ou dos prazos como algo, um subterfúgio para evitar que a gente crie oportunidades, crie questões para ouvir o diferente. Nós sabemos que todos aqui estão muito bem intencionados, que os planos todos sempre têm boas intenções, mas ouvir a diferença, ouvir o outro ponto de vista, a outra perspectiva, me parece muito fundamental. Eu acho que aqui nós temos que colocar também essa questão do lugar de fala, né? Ou seja, de onde a pessoa fala, ela sente, ela tem uma vivência diferente com relação à cidade, com relação aos planos. Então, eu gostaria só de destacar isso, de que toda essa diversidade que a nossa cidade tem, ela precisa ser ouvida, a gente tem que criar essas oportunidades. Eu queria só dar um outro ponto, não é? E já foi dito isso desde o início, ok, já vou terminar, e que isso já foi dito desde o início. Bom, primeiro, eu perdi o começo da reunião hoje, então me parece que foi feita uma apresentação, não é? Porque eu não havia recebido o e-mail de chamamento para a reunião, né? Então, ou seja, que a gente tome esses cuidados, não é?
e que eu concordo com o que foi dito também, que esses documentos sejam disponibilizados antes, para que a gente possa já entrar na reunião com uma posição um pouco mais consolidada. Obrigado. Muito obrigada, William. Passo a palavra para Maria Carolina Lima. Bom dia a todos. Queria saudar todos que me antecederam a minha fala e também os que ainda irão falar, né? Bom, eu queria fazer algumas colocações, ressaltar ainda que é difícil a gente pensar nessa participação, né? Até porque o áudio da Valéria estava ruim, que é uma representante da prefeitura. Imagina, então, em relação às outras pessoas, né? Então, assim, reforçar que é bem difícil pensar essa participação popular pela internet, né? Do jeito que está acontecendo. Queria reforçar uma coisa da fala da Iana sobre a transmissão ao vivo do Zoom pelo YouTube, que não foi falado, não foi respondido, e eu vou deixar até aqui um link, é bem possível, vários congressos estão realizando isso, acho que é uma solicitação super legítima, então, e é fácil de fazer, posso até me disponibilizar para ajudá-los e tal, vários congressos têm feitos e é uma solicitação nossa. Outra coisa é que a gente também está sentindo falta, né, o pessoal que tem participado das discussões da gravação da reunião do Compur, que ela também seja disponibilizada. A gente ainda não teve acesso a essa gravação pelo YouTube e, enfim, a gente está solicitando isso também. Sobre o envio dos documentos, se eu não me engano, no edital estava que os documentos seriam colocados para apreciação 48 horas antes das reuniões. Então, eu acho que isso também inclui as apresentações, todo o material que vai ser discutido aqui. Então, a gente, por favor, solicita que todo o material que vai ser discutido aqui seja, de fato, enviado 48 horas antes da reunião, para que a gente possa ter uma posição consolidada para que o debate, enfim, seja mais aprofundado nas próximas reuniões, né? Bom, são essas minhas colocações, agradeço. Antes de passar a palavra para a Natália, como eu sou do IPB, eu acho que, Valéria, posso ajudar um pouco nas respostas daqui. Eu acho que hoje, como todos os grupos também essa semana vão estar tendo, é uma primeira reunião de alinhamento, né? Como são muitas inscrições, são muitas instituições, de fato a gente quis garantir a participação de todo mundo, então os coordenadores de grupo pensaram em como que a gente garantiria o poder de falar para todo mundo, por isso fomos procurar essa questão da subdivisão dos grupos, e então essa é uma primeira reunião de apresentação de como a gente vai funcionar. Acredito que daqui para frente, todo o material vai ser disponibilizado antes, todas as gravações vão estar lá também. Por exemplo, você tocou na gravação do Compur. A reunião do Compur foi na sexta-feira, você viu a hora que acabou, né? Quando você termina uma reunião, ela demora umas 2 ou 3 horas para que você consiga baixar ela. Depois você tem que mandar para o YouTube, e o YouTube demora também um certo tempo para que possa fazer a publicação no site. Mas hoje... desculpa, de fato foi quinta-feira, porque na sexta-feira a gente também teve uma plenária enorme do plano diretor. Então, hoje está subindo para o YouTube a reunião. Já aviso que aqui, o que a gente vai fazer? Porque são 6 grupos de trabalho, a gente tem as reuniões internas e a gente tem as reuniões de coordenação. Então, a todo momento, por exemplo, Valéria, 1h30 da manhã, estava respondendo ainda a entidade que estava pedindo para participar de um ou outro grupo, né? A gente também tem todas as secretarias da prefeitura, né? E técnicos também estão em cima da hora se inscrevendo, e cada vez que uma pessoa, né, se inscreve, Valéria precisa atualizar todas as listas, a gente precisa atualizar o site, então a gente vai combinar, e eu acho que é uma fala que a gente precisa, Valéria, falar em todos os grupos, que uma vez por semana a gente estará atualizando o site, pelo menos uma vez por semana, né? Então a gente vai tirar a sexta-feira, que é o dia que não tem reunião de grupo, e a gente vai disponibilizar tudo lá. Senão a gente, né, vai ficar o tempo inteiro e vai acabar cometendo equívocos, né? Esquecendo de enviar o material ou esquecendo de subir. A página, a gente vai tentar fazer com que ela seja, de fato, o maior espaço, né, de disponibilização de todos os documentos
de todas as apresentações, inclusive quem quiser enviar algum documento, algum texto para a contribuição da discussão do grupo, também está aberto a fazê-lo, né? A gente colocou isso na primeira reunião, então, assim, a página do grupo é do grupo, né? Então, está ali para que a gente possa disponibilizar o máximo de documentos possíveis. E aí a gente também toca em alguns assuntos, por exemplo, a Valéria está fazendo a reunião da casa dela, né? E ela é uma cidadã como você, como qualquer outra, então, assim, ela, como todos, a gente sofre as consequências, né, do mundo moderno. Assim, eu estou com 2 internets aqui, né? Mas já tive seminário da ONU em que eu tinha que fazer uma apresentação de casa e simplesmente a NET veio aqui mexer na coisa do vizinho e me desligou, né? Eu tive que ir para a rua pegar um Wi-Fi para poder fazer a apresentação. Então, essas coisas acontecem com todos, né? Mesmo na prefeitura, a Denise, por exemplo, demorou meia hora para conseguir entrar, porque a internet da prefeitura não estava funcionando, mas ela é assim, né? A internet ela é para todos. Eu acho que isso é democrático nesse sentido também. Então, se ela é ruim para todo mundo, tá? Vou te dizer que quando eu trabalho em territórios sociais, né, em vários territórios da cidade, em todas as vezes que eu estou nos territórios de favela, a internet que funciona lá, dependendo da área, ela é boa, dependendo da área, ela é ruim. Exatamente quase como a do lado, né? O acesso é que, às vezes, é, de fato, um problema. Mas isso também acontece nas reuniões presenciais, a gente precisa lembrar disso. Já cansei de marcar audiência pública e, na véspera, teve ali uma invasão, por exemplo, e a gente precisou também transferir, né? Então, assim, o que eu quero dizer é que a gente precisava também ter um espírito um pouco mais, né, receptivo, porque a gente está tentando, de todas as maneiras possíveis e imagináveis, abrir a participação de todos, né? E isso não vai ficar restrito a essas reuniões virtuais. A gente vai, quando chegar na fase das audiências públicas, tentar democratizar o acesso, nem que a gente tenha que voltar para as caixinhas de contribuição, mas todo mundo vai ter voz. A gente vai trabalhar muito e muito nos próximos semanas nisso. Inclusive, aceitamos contribuições, sugestões de todos para que isso seja, né? Não está no nosso radar mexer no cronograma, isso não nos compete a nós técnicos, né? Mas garantir a forma de participação, a gente está aceitando contribuições de todo mundo, né? Valéria, você quer falar alguma coisa? Não, abre espaço para quem mais quiser falar. Eu acho que você já deu as respostas necessárias. Do Zoom, a gente vai gravar todas as reuniões e vai tentar transmitir, sim, ao vivo todas elas, tá? A gente tem, de fato, essa questão que não tem como a gente transmitir ao vivo quando abre nas subsalas, né? Mas, quando a reunião começar, o debate estiver com todo mundo, e no final, a gente também vai divulgar ao vivo. A gente não conseguiu fazer isso na de sexta-feira, né? Porque a gente não tinha conseguido ainda terminar de fazer a inscrição lá do canal no YouTube, mas faremos em todas as reuniões gerais, em todas as reuniões do grupo, assim que possível. E aí eu aproveito e peço ajuda, né, da nossa amiga Regina, que é da Secretaria, né, de Pessoa com Deficiência, que também possa nos ajudar, então, a trazer mais transparência e mais acessibilidade a todos. Então, sugestões de como que a gente consegue fazer isso no site, né, porque assim, as nossas ferramentas também são limitadas, né? Então, se vocês tiverem sugestões de como fazer isso, ou se vocês puderem nos ajudar a fazer isso, eu acho que seria muito bem-vindo. Passo a palavra para a Natália Cochen. Espero que eu tenha falado certo dessa vez. Olá, todo mundo me ouve? Sim, Natália. Oi, eu sou Natália Kochen, estou aqui representando o IABRJ. Gostaria de colocar que me sinto contemplada pelas falas dos colegas. Parabenizo a abertura, né, da participação. Eu tenho contato com algumas outras iniciativas de cidades do interior, de planos diretores e o Rio de Janeiro, pelo menos, assegura uma participação minimamente popular. Isto posto, compreendo a postura da prefeitura, mas eu sinto que todos os participantes, todos os participantes da sociedade civil colocaram aqui as suas preocupações e gostaria que isso fosse
também compreendido pela prefeitura, assimilado pela prefeitura, a nossa preocupação com os subgrupos e nossa preocupação em questão de acessibilidade, que não se limita apenas ao site, e a acessibilidade às reuniões e à participação pública. Mas eu fiquei assustada em não ler as diretrizes de acessibilidade, principalmente nos princípios e diretrizes, né? Nesse tema, não tem os conceitos de acessibilidade garantidos ali. Eu li a palavra bicicleta e não li a palavra acessibilidade, que é um conceito, né? E, então, eu queria ressaltar a importância, mesmo semântica, né, da palavra da acessibilidade. Isso já acredito que vários colegas colocaram, porque ficou posto, ressaltou aos olhos, que isso faltou na apresentação, mas a Regina, a Flávia, o William, todos já colocaram muito bem. Gostaria de salientar isso, que a divisão em subgrupos, já são 6 grupos, mais 4 subgrupos. Eu temo que a nossa discussão fique muito dificultada. E também a questão da acessibilidade, não tem nenhum subgrupo que a atenda, ela não está só na mobilidade, entende? Então, eu tenho um filho com deficiência, eu não sei onde eu posso colaborar mais, porque os subgrupos das diretrizes e princípios do plano diretor da cidade do Rio de Janeiro não tem um tema, né? Não tem um subgrupo, inclusive, que eu possa me colocar em questão de acessibilidade. Eu acho que isso precisa ser revisto imediatamente. Muito obrigada. Rita, peraí que eu me perdi. Eu acho que o Nando pode responder, o Nando e a Mariana. Olha, eu queria só complementar, Natália. Eu acho que, assim como a questão do alimento, a questão da acessibilidade, ela é tão relevante que ela é transversal e deve aparecer a vários grupos, mas eu coloco isso para debate. A organização dos subgrupos foi proposta aí pelos coordenadores, eu acho que vale a pena eles... Oi, Valéria. Oi, Valéria. A gente presume que a acessibilidade já está colocada, mas ela não está. E quando a gente mora no interior, a gente sente isso com muito mais força, né? A gente não consegue sair de casa. Infelizmente, eu sei porque eu também vivencio esse problema. Bem, esse é um tema fundamental. Realmente há várias diretrizes, vários dispositivos que falam sobre isso e estabelecem ações, né, que devem ser tomadas pela prefeitura para facilitar a questão da acessibilidade. Se a coordenação geral da revisão do plano diretor achar que é interessante, a gente pode até, talvez, criar um subgrupo para discutir especificamente esse assunto. Aí não sei, mas nós lemos todo o material e eu me lembro de ter visto uma série de diretrizes, objetivos e tal que tratam desse assunto. Mariana? Sim, olha só, está nos princípios do plano diretor, tá bem nos princípios. Na verdade, o que a gente elencou ali foram alguns temas mais gerais que dizem respeito assim, à pandemia. E assim, foi falha nossa mesmo, a questão do alimento é importantíssima, a questão do acesso universal. Eu fui até reler, depois que a Carolina falou, eu falei assim, não acredito que eu não tenha escolhido, não tenha escrito isso, porque eu lembro da questão das calçadas com acessibilidade universal, porque essa é uma questão que a gente sempre trabalha, que está presente nos cadernos da prefeitura de orientação, de projeto. Então, e está presente quando a gente chegar na discussão dos grupos, isso está no princípio básico assim, do plano diretor. Ela está presente sim, vocês não viram nesse momento escrito, mas foi assim, foi realmente, a gente destacou alguns pontos e é lamentável que esses 2 pontos importantíssimos não tenham sido elencados nesse momento. Mas eles estão presentes nas diretrizes, vocês vão ver, e eles podem estar mais, vamos dizer assim, mais enfatizados, como o Nando falou, em diversos outros pontos do trabalho, em diversas políticas, que a gente pode, assim, com o trabalho dos grupos, fazer eles mais presentes, fazer esses temas mais presentes, é isso.
Passo a palavra, então, para Valério da Silva, depois é a Eva Vider, e aí a gente passa a palavra para a Valéria, tá bom? Obrigada. Está me ouvindo? Olá, bom dia, estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Ah, sim, perfeito. Obrigado pelo retorno, fiquei aqui na dúvida. Gente, então, bom dia a todos e todas. Está chegando um pouco devagar aqui, retomando, né? Queria aproveitar para saudar todos, mas também saudar especialmente aqueles que eu já conheço há mais tempo, que é o Cavalieri, né? Que a gente esteve juntos aí na época do plano de habitação, e em outros momentos, né? Em outros tantos momentos, e também o Cláudio da Pastoral de Favelas e todos os demais aí que a gente vai se aproximando e conhecendo a partir daqui. Meu nome é Valério, sou da Fundação Bento Rubião, aqui do Rio de Janeiro, e eu queria colocar, acho que basicamente 2 pontos, né? Acho que eu resumiria, eu diria que seriam 2 coisas. Um que retrata um pouco a nossa angústia histórica, e o outro que retrata a articulação e o desafio desse grupo, né? Como é que ele... a questão de como é que ele vai dar conta, na verdade, é esse grande desafio de tantas conexões, né? Como esse grupo ele pensa um pouco a questão dos princípios e diretrizes, né? A gente fica sempre preocupado em que os princípios e diretrizes estejam, de fato, de alguma forma, articulados com aquilo que os grupos, que os demais grupos... Como... Caiu minha... Não. Não, agora estou te ouvindo. Tá bom. Então, eu coloco isso como um ponto, quer dizer, Nando, a própria Valéria, como é que fica essa articulação? Não é, claro que você não vai... se os grupos estão produzindo, eles têm autonomia perfeitamente, né? Mas como é que se guarda aquilo que for pensado enquanto diretrizes, né? Enquanto princípios e tudo mais? Acho que isso é fundamental justamente para que não se perca nada, né? Acabou de verificar agora que se perdeu um ponto, né? Ainda pode ser recuperado. O outro aspecto que eu queria colocar, e assim, é uma avaliação crítica, né? Mas também com todo respeito também ao processo, que é difícil, mas que a gente aqui está meio que numa uma participação possível, né? Talvez isso, né? Porque eu digo possível porque aqueles que não estão em condições de participar, por alguma razão, evidentemente, né? E entre elas pode se tratar a questão do acesso aí à internet com qualidade, talvez possa ser um dos assuntos, mas pode ter outros assuntos que também impedem que outros movimentos sociais estejam participando, ou deste grupo, ou dos demais grupos que existem, né? Então, eu fico meio preocupado com isso, né? De que, olha, poxa, se você olhar a formação desse grupo aqui concretamente, eu, embora seja favorável a essa abertura e evidentemente, né, essa conexão com vários grupos, a gente tem bastante gente aqui na universidade, né? Ótimo, show de bola, maravilha. Mas eu lembro que nas discussões, né, dos outros planos e outras discussões, a gente tinha gente da universidade e dos grupos que estão aqui hoje, mas não tanto. Por isso que eu estou achando, será que é uma articulação possível? Estou fazendo uma avaliação aí. E outro ponto, e que aí é aquela parte da angústia, que aí eu sei que nesse grupo talvez não seja o espaço para aprofundar, talvez aí no grupo 3, que eu quero estar apresentando no grupo 3 junto com o Cavalieri, a gente possa aprofundar um pouco mais. Por favor, o tempo acabou. E finalizando, é a degradação da cidade, né? Para que cidade a gente está falando? Entendeu? Como é que a gente agora... Antes a gente olhar para a cidade, né? E a gente não está falando só do centro, né? A gente está falando de toda a cidade. E se você olha para alguns espaços que antes a gente classificava como espaços degradados, hoje são territórios, são bairros inteiros, são áreas muito soltas e realmente muito ruins. Como é que a gente tenta articular isso dentro do grupo? Peço desculpas aí, mas são 6 pontos. Obrigado, viu? Obrigada. Eva, por favor.
Bom dia a todos. Bom dia aos participantes que falaram muito bem e também, especialmente para a equipe da Valéria, que está fazendo esse desafio incrível de fazer uma revisão nesse estado de coisas em que nos encontramos, tempos difíceis. Mas a coragem de fazermos juntos prevalece, e por isso que eu estou aqui representando a Escola Politécnica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, disposta a ajudar no que for possível. As minhas palavras são rápidas, eu sou especialista na área de transportes e mobilidade, já escolhi, portanto, subgrupo, e também é um tema transversal. Mas gostaria só de deixar uma palavrinha para a gente não esquecer de falar sobre o setor de turismo, porque o turismo é uma mola mestra da economia da nossa cidade do Rio de Janeiro. E, então, o turismo também seria um tema transversal, porque quando a cidade vai bem, o turismo vai bem, mas nós temos coisas pontuais muito importantes. Por exemplo, 2 exemplos. Informação e sinalização na cidade do Rio de Janeiro. Sistema de informação, nós não temos um sistema de informação, nem no setor de transporte, nem da saúde. A cidade ela é péssima em questão de sinalização e o turismo padece muito disso. O turista chega aqui, não entende nada, não sabe onde vai procurar nada. A cidade não foi feita para turistas, nossa cidade não está preparada para turistas. Então, também é um tipo de acessibilidade, só que é uma acessibilidade diferente. Um outro detalhe, já misturando um pouco de turismo com mobilidade, por exemplo, os pontos turísticos da cidade do Rio de Janeiro. Corcovado, Pão de Açúcar, têm tratamentos diferenciados e devem ser contemplados como pontos específicos. Então, é turismo e seus pontos específicos na definição da organização da nossa cidade. Chega um navio na Praça Mauá com 5.000 pessoas desembarcando, aquela confusão toda, quer dizer, a cidade não está preparada para o turismo e o turismo é mola mestra. Eu me inspirei nisso vendo o painel da Regina Cohen, que está o Rio de Janeiro lindíssimo. Ou seja, o turismo chama, o turismo move, o turismo nos ajuda, e a gente não fala essa palavra turismo dentro dos nossos planos de uma forma geral. Então, talvez a gente pudesse jogar um holofote, uma luzinha, incluir turismo de uma forma também um pouco transversal. E eu queria agradecer ao professor William, da Geografia, que falou muito bem, quando ele definiu que o Rio de Janeiro precisa ser uma cidade tolerante e inclusiva. Eu incluiria a palavra pulsante. O Rio de Janeiro é uma cidade, precisa ser tolerante, inclusiva e pulsante. O Rio de Janeiro tem que voltar a ser pulsante como sempre foi. E o turismo, nesse ponto, e a mobilidade, e transportes e tudo, são fundamentais nesse momento, na área do movimento da cidade. Então, é isso, gente, muito obrigada, e vamos ao nosso trabalho, que vai ser grande, estamos dispostos aqui a continuar ajudando o que for possível. Ok, Valéria? Obrigado, Eva. Valéria, passo para você e depois para a Nanda e Mariana, né, para a gente finalizar a reunião, que já são 11h05. Bom, queria agradecer a todas as contribuições que estão todas anotadas por mim e vão ser todas organizadas também num relato, numa síntese da reunião disponibilizada. Agora, claramente, falando da contribuição do Valério, então, da Fundação Bento Rubião, o que eu queria te explicar sobre o desafio Acho que ela caiu. Não caí, não. Estou aqui. Não te ouvimos. Estou aqui. Estou vendo todos vocês. Então, vou falar de novo. Valério, a questão do processo de ida e volta, em que a gente articula o texto da lei entre os diversos capítulos e diversos títulos, e essas questões vão sendo trazidas e são revistas a cada momento do processo de construção e elaboração. Em relação à Eva, eu queria agradecer também as contribuições fundamentais em relação
a questão da sinalização em relação ao turismo, são questões fundamentais também para a cidade, que eu acho que também merecem ser melhor tratadas. Eu acho que agora a Mariana e o Nando podem se pronunciar um pouco, eu acho que essas informações já vieram para contribuir, até mesmo talvez para a reestruturação desse plano de trabalho que vai ser compartilhado com vocês. Eu acho que são todas contribuições bem-vindas, e que há sempre uma questão da opção, da forma de trabalho, mas que vem sempre a trazer mais detalhadamente nas próximas reuniões. De resto, eu agradeço a todos pela participação, peço desculpas por todas as falhas da organização, a gente vai tentar também aprimorar ao longo do trabalho. É um desafio grande, é uma equipe de arquitetos e geógrafos que está aqui se desdobrando para fazer um trabalho de organização, além do trabalho técnico, mas vamos aprimorar tudo isso, ficou tudo anotado em relação às falhas também. Tá? Passo a palavra e vejo vocês nas próximas. Tá certo. Posso começar, Nando? Sim. Olha, eu fiquei muito contente assim, com o resultado dessa reunião, apesar da diversidade assim, da composição do Grupo 1, a gente tem universidade, tem representação de moradores, de setores, enfim, a gente tá com uma representatividade boa, mas assim, a gente percebe a unidade na abordagem dos temas, né? Sempre vinculado à articulação e inclusão. Essas foram as palavras mais utilizadas nesse debate nosso, e eu espero que a gente possa, assim, é o nosso desafio proporcionar essa relação entre os temas dos grupos, né, dos subgrupos do grupo 1, e depois articulando também com os demais grupos para fazer um plano diretor assim, bem coerente entre as suas diversas partes e com uma boa escuta que venha desde as políticas até a sua representação no território, que elas sejam todas coerentes. É isso que a gente está se esforçando para fazer, e nós vamos conseguir. Eu acho que é isso. Obrigada a todos, e foi muito boa, as contribuições foram ótimas. Tchau. Eu agradeço também fiquei satisfeito, as palavras de Mariana, ela destacou bem, né, os 2 pontos principais. É muito interessante como a gente aprende nesse trabalho de participação conjunta. Então, nós já vimos que precisamos dedicar mais esforço sobre isso. A questão da articulação também vocês serão fundamentais nisso. Todo o material estará disponível para vocês, não só do grupo 1, mas dos outros grupos também. Por exemplo, não é que você vai ficar no subgrupo 1, você só vai ter o material do subgrupo 1, não, você vai ter todo o material de todas as políticas setoriais para ler. Então, eu sei que é trabalhoso, mas a participação é realmente um esforço, né, que os cidadãos têm que fazer. E assim como nós estamos tendo esse super esforço também de ler, de tentar ver a articulação, de não esquecer desse aspecto e tal, nós precisamos também contar com a colaboração, porque é um trabalho em construção. Nós estamos construindo junto com vocês, temos um ponto de partida, mas estamos com o trabalho aberto ainda para ser feito, para ser melhorado. Muito obrigado. Andréa? Oi, estou aqui. Bom, então, como o Nando falou, eles devem estar trazendo, né, colocando no site, mandando e-mail da próxima reunião, o material vai subir no site. Essa reunião ela está sendo gravada, então, assim que possível também, ela vai subir para o site. Todas as questões, né, faladas aqui no chat, a gente vai se reunir. A ideia é que a coordenação de cada grupo, né, se reúna logo após a reunião, para que a gente possa já trabalhar e amadurecer, né, todos os levantamentos que foram feitos, para que a gente vá melhorando, né, o nosso trabalho. Eu acho que a única coisa que eu posso dizer é que esse grupo, né, da prefeitura, que abraçou essa responsabilidade que está no colo da Valéria, né, é um grupo muito comprometido. Então, a gente, de fato, está aqui não só para constar, não é para fazer rito, é para a gente escutar, é para que a gente possa melhorar,
né? Porque estamos falando da nossa cidade para os próximos 10 anos, né? Eu estou na prefeitura, mas eu sou, mais do que tudo, uma carioca, né? E que também quero, né, o melhor para a minha cidade. Eu acho que esse espírito de todo mundo que está aqui trabalhando 10, 12 horas por dia, para que a gente possa ter essas reuniões de 2 horas, para que a gente possa disponibilizar o maior número possível de materiais, de informações mais acessíveis, né, e de ir aperfeiçoando o nosso trabalho a cada dia, né? Então, muito obrigado por todos e até a próxima reunião.